Amém. Livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz assim: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a um matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Amém. Irmãos, esse texto aqui, muito conhecido na igreja, de um modo geral. Qual a igreja que ainda não ouviu relatos sobre Isaías 53? Hoje eu vivi uma situação que me transportou para essa questão de Cristo. Há algum tempo atrás, o pastor André, alguns poucos dias atrás, entregou-nos uma visão que nos via chegando em um lugar, falou da cor das paredes, um corredor, e disse que via um anjo caminhando do meu lado, entregava a palavra: assim diz o Senhor, eu sou o teu advogado. Quantos lembram disso? Amém, glória a Deus. Muitos lembram. Irmãos, e há uma frase que também me veio à memória hoje. Eu estava jubiloso quando esperava o trem em uma estação um pouco distante daqui, depois da vitória que o Senhor nos deu. Uma palavra que certa vez uma mulher estava pregando, e ela dizia assim: você com Deus é a maioria sempre. Você crê nisso? E é por isso, irmãos, que eu não faço aliança com ninguém. Eu não tenho amigos. Entende, irmão? O que é um amigo? Amigo, dentro do nosso conceito social, é aquela questão daquela intimidade. Não, isso não tem valor. Não adianta você ter um amigo íntimo que vá para o inferno. O nosso objetivo é fazer discípulos. Os amigos servem para a gente pregar para eles, não é para conviver com eles, caminhar com eles, participar das obras deles, entende? Por isso que eu digo, eu não tenho amigo, eu não tenho ajudante. A ajuda é nós, como povo de Deus, nós nos amamos uns aos outros, nós ajudamos uns aos outros, submissos a Cristo. Amém? Amém. Esse é o conceito. Por isso que eu digo algumas coisas, não sei se todos compreendem, mas é que existe um processo aqui na minha cabeça. E então, esta visão, e o Senhor dizia: eu sou o teu advogado. E hoje eu estava lá, aonde esta palavra estava se cumprindo. E aí eu lembrei de Jesus, esse texto que diz que como ovelha muda, foi levada aos seus tosqueadores, e não abriu a sua boca, não se preocupou em se defender. João escreve dizendo que nós temos o que junto ao Pai?
um advogado. Irmão, a pergunta é muito séria. Você crê nisso? Você crê que o teu Deus é o teu defensor? Você crê que Ele é a tua sombra, a tua direita? Ele é o teu rochedo de fortaleza? É Ele quem não deixará vacilar o teu pé. E para que o teu pé não vacile, os teus pensamentos também Ele guarda. Senão o teu pé vacila. A tua maneira de ver as coisas e perceber as coisas, é Ele que dá graça. Porém, para Paulo foi dito: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? Sempre nós temos as nossas falhas, e é por isso que servimos a um Deus de misericórdia. E ele disse para Paulo: meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quer dizer que Paulo tinha fraquezas, e essas fraquezas o conduziam a certos erros, tanto que ele disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Amém? Para provar que Paulo era apenas um homem, e tinha os seus momentos em que ele queria matar ele próprio, para nós vermos que se ele foi uma bênção, nós também podemos ser. Amém? E ali estávamos, irmãos, no cumprimento desta visão, e tinha 4 contra 1, pessoas mentindo, e eu impressionado. Por que eu estava impressionado? Impressionado com pessoas mentindo? Não estava impressionado com pessoas mentindo, estava impressionado com crentes testemunhando contra mim e mentindo. Falei: meu Deus, essa pessoa é crente. Horrores, falando horrores, mentiras terríveis. Eu falei: meu Deus, crente? Claro, tinha uma que tinha fitinha, tinha outra que era roupa arrastando, mas eram crentes. 4, falando um monte de coisa. E eles tanto falaram que a juíza resolveu decretar a minha vitória. Eu não falei nada. Foram eles que se enrolaram, trouxeram as falsas testemunhas, e elas entraram em contradição, e foram obrigados, aqueles que queriam enrolar, vamos assim dizer, a minha vida, tomar o meu tempo, foram obrigados a assinar a minha vitória, para não irem presos e responder processo. E eu saí dali, o poder de Deus me envolveu, e eu naquela estação do metrô, do trem, eu comecei a cantar aquele hino que me recordou dos velhos tempos. Ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Que eu parei ali na estação, e foi um poder de Deus tremendo sobre a minha vida, e eu lembrei o tempo que eu pregava nas estações, e aí eu recordei esse hino que a gente cantava muito. Foi uma glória. E eu dizia, eu lembrava: você com Deus é a maioria sempre. E aí eu vim para esse texto, em que é dito: ele foi levado como ovelha muda. Quer dizer, Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Irmãos, não confia nos advogados, não confia. Tu tem Deus para entrar no tribunal com você. Não confia, irmãos, nos homens. O que diz Jeremias 17:5? É maldito o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vai ser como a tamargueira no deserto. Então, meu irmão, outros, porém, se preocupam em confiar na força do dinheiro. Eu não gastei 1 centavo, a não ser o dinheiro da passagem. Vai contratar advogado? Não. Vai chamar advogado? Não. Vou lá. E o Senhor nos deu uma vitória de uma maneira totalmente surpreendente, por caminhos que eu nunca imaginei. Pela própria boca dos acusadores saiu a sentença de vitória para mim.
E quando a primeira testemunha depunha contra mim, eu dizia assim, meu Deus, quanto horror, quanta mentira. E a palavra fica entalada na sua garganta, você quer falar, mas que mentira, quando que você viu a minha cara? Perguntar para a pessoa assim, né? Não, eu não poder falar, né? E eu orava, Senhor, tu falaste que ia entrar comigo neste tribunal. Me dá uma palavra, que eu sei que com uma palavra tu acaba com tudo isso aqui, pois Deus não me deu nenhuma palavra, usou a própria boca deles. Entende, irmão? E eu nesses últimos meses da minha vida, Deus tem operado coisas tão fantásticas, que a minha confiança em Deus, ela tem aumentado, irmão, acredite, sobremaneira. Eu tenho aprendido a confiar, eu tenho visto que é Ele mesmo Deus na minha vida. Você crê que é Ele mesmo Deus na tua vida? O juiz de toda a terra, Ele quer bater a sentença a teu favor, que é o Deus vivo e poderoso. E o advogado, que é Jesus Cristo, Ele não perde nenhuma causa. Ele só entra em causa que é para vencer. E se você é justificado pelo sangue dele, todas as suas causas são de vitória. Não interessa quantos testemunhas tenha contra você, tinha 4 contra mim, mas quem saiu vencedor? E eu lembro de Jesus, naquele tribunal, longe de mim querer comparar-me ao meu Senhor Jesus, apenas a semelhança dos fatos. Jesus naquele tribunal, e os homens usaram falsas testemunhas. Eu senti um pouquinho na pele, só um pouquinho, irmão. O que Jesus olhou para aquelas pessoas, porque Ele estava prestes a fazer o que fosse possível e impossível, para que aquelas pessoas não baixassem ao inferno, e as pessoas pegando as próprias palavras de Jesus e distorcendo, dizendo que Ele ia derrubar o templo, que ia reedificar em 3 dias, pegando falsos testemunhas. O Sinédrio organizou falsos testemunhas para as pessoas ali na cara de Jesus, mentindo, dizendo que Ele tinha dito coisas que Ele não disse, dizendo que Ele queria implantar costumes que Ele não queria implantar, dizendo que Ele falou mal contra a lei de Moisés, e Ele não falou nada em nenhum momento, porque Ele mesmo diz, nenhum jota, nenhum tio da lei pode ser omitido. Se Ele está dizendo isso em Mateus 5, então Ele não queria nada contra a lei. Ele diz, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o sacrifício que a lei pedia. E Jesus vendo aquilo ali, e aquele entrou a primeira testemunha, e Jesus olhou para aquela primeira testemunha, e aqui nesse Isaías 53 fala de rejeição, fala de trauma, fala de angústias, fala de dores, e Jesus, depois que está lá na cruz, Ele não olhou só para aqueles que o crucificavam, nem para aqueles que diziam, desce dessa cruz e salva-te a ti mesmo, se tu és o rei dos judeus, se tu és o filho de Deus. Não, quando Jesus estava na cruz, Ele levou a mente lá dentro do tribunal, e Ele viu a primeira testemunha e disse, Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz. Daqui a pouco Ele lembrou da segunda testemunha, Pai, perdoa, Ele não sabe o que faz. Meu irmão, todos podem te acusar, menos Deus. Quando Deus te acusa, acabou para você. Acabou. Lembra quando Davi foi acusado por Deus? O profeta levantou, Davi, um homem tinha uma ovelha e o outro tinha um monte. O homem que pegou é tal, digno de morte. É, Davi, esse homem é você. Deus está te acusando, dizendo que você é digno de morte. Agora, Deus está te dando 3 escolhas, porque Ele tem uma acusação contra você. Ele não vai te matar, Ele perdoou o teu pecado, mas o que você quer? Fugir dos inimigos, que a peste venha? Deu 3 escolhas para Davi. Quando Deus, meu irmão, é contra nós, a Bíblia diz, horrenda coisa, cair nas mãos de um Deus vivo. Mas se o mundo é contra nós, o que Paulo escreve? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, como não nos dará com ele todas as coisas? Não importa quem te ofendam. Jesus já disse, aquele que te bater numa face, oferece-lhe a outra. Agora, deixa eu dizer outra coisa para você, que eu glorifico ao meu Deus por isso. Meu irmão, por mais que as pessoas façam contra mim, tentem me maltratar, me prejudicar, eu não sei se isso é defeito ou virtude, o meu coração não consegue se encher de ódio. Não consigo. Por mais que eu tente trazer as afrontas à memória, eu não consigo ser uma pessoa rancorosa, desejando o mal de ninguém. E eu vejo que, segundo a Escritura, isto é porque verdadeiramente nós somos templo do Espírito Santo. Deus tem um projeto com as nossas vidas. Os nossos inimigos não podem parar a nossa caminhada, não podem nos prejudicar. E a exemplo do que ele fez lá no tempo do livro de Esther, transformando a forca para destruir o próprio inimigo, assim ele vai continuar fazendo nos nossos dias. Assim como ele fez, colocando aqueles homens no lugar de Daniel dentro da cova dos leões, ele continua fazendo nos nossos dias, se ele quiser, porque a Bíblia diz, a vingança pertence a Deus, não pertence a nós, amém? A vingança não pertence a nós, ela pertence a Deus. Você quer se vingar de alguém? Está errado, você não tem que desejar vingança de ninguém. A Bíblia diz que nós devemos colocar as coisas nas mãos de Deus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele é que sabe quantas oportunidades tem que dar a quem quer que seja, e ele é que sabe quando encerraram-se estas oportunidades. Então, meu irmão, quando você tiver que viver alguma situação, seja ela qual for, procura ver na vida do Senhor Jesus, que é o nosso exemplo, se ele mesmo já não viveu tal situação. Te acusam? Não acusaram o teu Senhor? Te caluniam? Não caluniaram o teu Senhor? Mentem a teu respeito? Não mentiram a respeito dele? Perseguem você? Difamam você? Não fizeram tudo isso a respeito dele? E ele diz o quê? A um discípulo cabe ser igual ao seu mestre. Então, irmão, aprenda agora, o seu coração não pertence ao ódio. O seu coração não pertence ao rancor, o seu coração não pertence ao orgulho, o seu coração não pertence ao desejo de vingança, o seu coração pertence a Deus. Deixa que o Espírito Santo ministre em você, que é templo de Deus, aquilo que Ele quer que seja ministrado. O Espírito Santo não habita em casa cheia de mágoas, ódios, traumas. Ele cura destas coisas. Tem alguém que você precisa perdoar? É nessa noite, é agora. Ah, não consigo perdoar. Vai conseguir essa noite, porque Deus vai te dar graça. Porque quando você desocupar o seu coração do ódio e do rancor, Ele poderá derramar a plenitude do Espírito dele. Se tem um pote ocupado, como nós vamos colocar alguma coisa dentro de um pote que está ocupado? Assim é o nosso coração. Temos que nos despir de todas essas coisas do mundo, para que o Espírito Santo possa transbordar o cálice na nossa vida. E diz aqui, foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. E eu pergunto, Jesus tinha palavras para responder? Tinha. E como tinha? E às vezes esse é o nosso problema, porque achamos que temos palavras para responder e não sabemos ficar calados. Por isso, há uma parte da Escritura que deveria fazer parte das nossas orações.
Senhor, põe anjo à porta dos meus lábios, para eu não pecar contra ti. Entende, irmãos? Nós temos as nossas reações, e às vezes essas reações, às vezes ou sempre, nunca servem para nada. Nunca servem para nada. Aliás, a Escritura de Deus diz que, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amém, irmãos? Paulo escreve em Romanos 12, dizendo que boa, perfeita e agradável é a vontade de Deus. Nós precisamos nos exercitar mais nisto. Apareceu lá no lugar onde eu estava uma defensora pública. Sentou-se do meu lado, como faz parte da lei. Ninguém pode estar em nenhuma causa se não tiver alguém que o defenda, que conheça de lei. Por mais que eu tentasse ignorar isso, eles não iam permitir. E de repente eu joguei uma ideia para essa defensora. Era uma coisa muito simples. Era só para ela fazer uma pergunta. O que há de complicado em fazer uma pergunta? Mas era a pergunta mais simples, irmãos. E você sabe o que é você olhar para uma pessoa e ver que as palavras estão travadas na garganta dela, e ela tenta falar e não consegue? Porque Deus queria julgar a causa, e Ele tinha como julgar a causa. E eu falei, você quer que eu faça a pergunta? Eu faço a pergunta. E ela, quando ia tentar fazer a pergunta, ela não conseguia falar, e o semblante dela mudou. Eu falei, meu Deus, que é isso? Deus é tremendo. Quando Ele quer te dar uma vitória pelo sangue dEle, meu irmão, Ele faz o que Ele tiver que fazer, mas a vitória é tua pelo sangue de Jesus. Irmão, amanhã vão te acusar. Quantos aqui neste lugar já têm sido acusados de congregar numa seita e não numa igreja? Quantos? Aí, olha para trás você que não levantou a mão. São acusações. Você congrega numa seita. Cresça, irmão, na graça e no conhecimento. E quando eles disserem que você congrega em seita e não em igreja, desafia o diabo e pergunta se eles têm a mesma coragem. Procura os enfermos para orar e pergunta se eles, que dizem habitar nos seus grandes e mega templos, se têm a mesma coragem. Mostra as tuas mãos calejadas espiritualmente no serviço a Jesus Cristo e pergunta se eles fazem a mesma coisa. Deixa te acusar. Quem te julga é o Senhor. Ele é o nosso advogado, e Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote que pelo próprio véu da sua carne adentrou as regiões celestes na intimidade com Deus, no santo dos santos, e por nós intercede. Toda a intercessão de Cristo é atendida. O Pai nunca dá não para Jesus Cristo, porque o sacrifício dele foi muito grande. Então, irmão, essa é a nossa meditação nesta hora. O exemplo do nosso mestre, nós precisamos aprender. E tem mais, mesmo depois dessa pregação, eu estou duvidando que nós sejamos perfeitos nisto. Mas vamos nos exercitar. O exemplo dele é como ovelha muda foi levado ao matadouro. Aqueles que o traspassaram, quando o virem retornar no Monte das Oliveiras, rodeado com miríades e miríades de anjos, e o resplendor da glória de Deus sobre ele, dificilmente vão conseguir associar aquele que estava sendo humilhado no tribunal, caluniado e difamado, com aquele agora coroado de glória, majestade e santidade. E ele disse assim: como eu venci, o Pai me dá que eu me assente com ele no seu trono. Venceu o quê? Venceu porque ficou calado, deixou o julgamento transcorrer, não pelo que os homens queriam, mas pelo que Deus queria, porque ele disse: eu vou como de mim está
escrito, e o que está escrito não foi produzido por homens, foi produzido por Deus. Ele não foi julgado pelos homens, ele foi julgado por Deus. Sim ou não? Claro que sim. Porque o projeto de Deus não foi esse, que ele viesse ao mundo ser por aspersão dos pecados da humanidade? Quem o julgou foi Deus. O que nós lemos aqui em Isaías 53? Ferido e oprimido de Deus, não dos homens. Então, querido, vamos deixar o mundo se escandalizar no nosso silêncio, como Pilatos. Tu não respondes nada, tu não vês que eu tenho autoridade para te soltar ou te mandar matar? Tem nada. Nenhuma autoridade tu terias, se do alto tem alguém acima de você, se do alto não te fosse concedido. Eu não estou aqui trazido por homens, eu estou aqui trazido por Deus. Amém, queridos? Tentemos seguir o exemplo de Cristo, como ovelha muda, levada ao matadouro. Chegar no matadouro é fácil, o difícil é não abrir a sua boca. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.